A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, neste sábado, dia 2 de janeiro de 2016, o primeiro programa do ano. E nós temos o prazer de estarmos aqui para fazer esta primeira entrevista do ano com uma pessoa que sempre foi um destaque no nosso setor educacional em Petrópolis, com a professora Darinka Marroquim Brandão Sena. Professora Darinka, sua apresentação aos nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, convidada, primeiro programa do ano de 2016. Sou professora, educadora, atualmente com a responsabilidade do Colégio Petrópolis, que está fazendo 60 anos, e presidente do Lions Petrópolis Centro, e amiga do nosso entrevistador há muito tempo. Essa é uma referência melhor do que todas as outras que eu falei. Esse negócio de dizer que há muito tempo, a gente já fica meio preocupado. Não foi tanto tempo assim, porque nós somos garotinhos novos ainda, né? Darinka, permita-me te chamar assim, é mais fácil da gente se entender. Darinka, você sempre pensou ser professora? Não. Na verdade, era a última opção da Darinka, né? Mas naquela época eu era muito jovem e a gente obedecia a mãe, né? No meu caso, eu obedecia a mãe. Minha mãe dizia assim, você tem que ter uma profissão que garanta a sua independência financeira. Mas mãe, eu quero ser aeromoça. Que aeromoça? Aeromoça não é profissão para moça séria. Eu quero ser artista, pior ainda. Eu quero ser médica, não podemos. Então, você, para continuar a estudar, você precisa ser professora. É o que você vai ser. E foi aonde eu cheguei. Darinka, como a carreira do magistério pautou a sua vida? Bom, eu comecei muito nova. Antes mesmo de me formar, eu comecei como professora lá no Carangola, na Igreja São Geraldo, junto com o saudoso Padre Cirilo, a Íris. E foi ali que eu comecei a entender que não era bem ser professora, era o que eu poderia fazer para melhorar as crianças que batiam na minha mão. E ao longo desses anos todos, eu tenho trazido essa minha profissão de professora quase como uma assistência social, entre aspas, né? Porque a gente usa o magistério a favor do bem maior, que é formar a cabeça desses jovens, que é mostrar um pouquinho dos caminhos e das possibilidades. Quantos anos de magistério e em quais colégios você lecionou? Meu Deus. Bom, anos de magistério, se eu contar, mas eu comecei muito nova. Então, oficialmente, eu estou fazendo 50 anos de magistério e extraoficialmente eu estou fazendo 52. Por que 50 anos oficialmente? Porque foi quando eu fiz o primeiro concurso público da minha vida, que foi para o município. Eu entrei para o município ainda menor de idade, né? E eu recebia só meio salário. E que salário excelente, porque dava para pagar a faculdade, ainda comprar os livros, né? E eu tenho esse tempo todo de magistério. São 52 anos de magistério que eu estou completando agora, esse ano de 2016. Os colégios. Bom, eu comecei numa escolinha, né? Primeiro, Escola Brasil.
primeiro eu fui professora da Escola São Geraldo. Depois, concursada pelo município, eu fui para a escolinha lá, Joaquim Nabuco, que era uma escolinha lá no Caxambu. E na época não tinha ônibus, não tinha nada. Você tinha que descer o Caxambu todo ele a pé. Eram 30 minutos para baixo, 45 para cima no dia que não tivesse chuva. Depois eu fui para a escola Paulo Saldanha, na Estrada da Saudade. Depois dali eu fui direto para o Liceu, aonde eu me aposentei como município. Como estado, eu fiz concurso para o estado 5 anos depois que eu havia entrado no município. Aí eu fui para primeiro lugar para o Ercília Moretti. Era supletivo, onde eu era professora, diretora, merendeira, tudo. Era a única professora funcionária à noite dentro da escola. Foi um período bem difícil, mas foi um período interessante. Eu conheci pessoas interessantes. Dali, eu fui direto para o CENIP. Né? Eu fui transferida para o CENIP. E ali também eu me aposentei. A escola particular eu comecei em 1970. A primeira escola, no dia da minha formatura, eu recebi 3 convites. Eu fui convidada ao mesmo tempo para os Canarinhos, para o colégio Escola Peter Pan, que hoje é o Colégio Petrópolis, e para o São Judas Tadeu na Mosela. Então, logo no ano seguinte, né, em sequência da minha formatura, eu fui trabalhar nessas 3 escolas. Trabalhei na extinta Escola Brasil, trabalhei no IB com o Geraldo Werneck, que foi realmente muito interessante. Eu tenho um pouco das loucuras dele às vezes, né? Eu trabalhei no Werneck, eu trabalhei no... Ai, meu Deus, a lista foi grande. Eu dava 75 aulas por semana, colégio de aplicação. E eu passei, né, minha passagem pelo Instituto Social São José, minha passagem pelo Colégio São José, a minha passagem por várias escolas dentro de Petrópolis. Legal, uma vida dedicada ao magistério realmente, né? O magistério atendeu às suas expectativas quanto à realização profissional, Darinka? Bom, partindo do princípio que eu não pensei em outra coisa a não ser professora, os resultados que eu obtive ao longo desses anos todos realmente me realizou. Me realizou como educadora, me realizou como pessoa, né? E o que eu tenho de mais grato hoje em dia é ver que alunos de 50 anos atrás ainda me reconhecem na rua, ainda conversam comigo, ainda dizem, professora, então a gente, olha, graças à senhora eu gosto de matemática, ou graças à senhora eu gosto de ciências, porque foi ciências, matemática, desenho, as matérias da escola primária. Então isso daí eu acho que eu posso considerar uma realização. Quando você começou a lecionar, quais as dificuldades encontradas por você na sala de aula? Bom, primeiro eu tinha a estatura das crianças, né? Dos alunos. Eu tinha a estatura, eu usava rabo de cavalo, Maria Chiquinha, saia curta e muita, assim, muita insegurança, porque a gente nunca sabe se a gente está ensinando realmente. Como eu só peguei turmas, eu comecei logo com turmas de uma carência muito grande, esse meu lado social, esse meu lado que é muito forte, que é o lado afetivo, falava sempre mais alto. O meu maior desespero, e eu não posso esquecer, foi quando eu peguei a primeira turma lá no Caxambu para alfabetizar. As crianças não liam, mas cantavam. E eu não sabia se eu estava conseguindo alfabetizá-las ou não, né? Porque para mim era muito difícil saber, ter a certeza de que a gente estava fazendo a coisa certa. Eu não tive problemas vamos dizer, de disciplina com o aluno, porque eu acho que eu falava a língua deles até pela minha pouca idade, né? Eu não tive esse tipo de problema. Eram alunos
muito amorosos, muito educados, malandros, como todos os alunos querem ser de vez em quando, mas eu não tinha, assim, muitos problemas, porque todo mundo sabia que professor era uma figura de respeito. Você pensou em desistir do magistério alguma vez? Bom, pensar eu pensei, né? Mas quando eu pensei em desistir do magistério, a minha mãe dizia assim: desistir? Nunca. Você já está no meio do caminho. Vai fazer o quê? Né? E realmente não dava muito tempo de eu desistir, porque à medida que o tempo foi passando, e pelo número de aulas que eu dava durante a semana e tudo mais, eu não tive tempo de desistir. Quando eu me aposentei, a minha mãe virou-se para mim e disse assim: você agora pode fazer o que você bem entender da sua vida. Pô, depois de 25 anos de magistério, o que eu ia fazer da minha vida, né? Foi quando eu abri o Kumon, uma franquia da metodologia Kumon. Nós vamos falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Como você vê a relação entre o professor e o aluno na sala de aula nos dias atuais, Darinka? Bom, isso aí é muito complicado. É muito complicado porque o aluno hoje, ele não é mais aquele que diz sim, senhor, para o professor. Ele vai questionar o tempo inteiro, ele vai querer defender todas as atitudes que ele tiver de bom e de ruim. E o professor, ele tem um objetivo, né? Ele precisa levar ao aluno o conhecimento daquela matéria que ele está lecionando da melhor maneira possível. E eu acho que o papel do professor é abrir a cabeça do aluno e mostrar para ele que ele precisa estudar por conta própria e tirar as dúvidas com o professor. A abertura que existe hoje de eletrônicos, de mídia, de interesses, ninguém mais é auditivo, todo mundo está ficando visual. Então, o que adianta você dar 50 minutos de aula? Você pode botar um aparelhinho para medir a atenção, que a atenção vai ser zero depois dos 15 primeiros minutos. Então, essa relação tem que ser uma relação de acordo mútuo, né? E também de muita motivação e de muita imaginação. E, lógico, o respeito, isso tem que ser prioritário. Você tem aluno e professor, precisa se respeitar. Darinka, o aluno hoje quer aprender ou busca apenas a conclusão do curso? Olha, eu acho que poucos alunos pensam em aprender quando estão dentro de uma sala de aula, né? A conclusão dos cursos é quase que eu tenho que passar por isso. Se eu não passar de ano, meu pai me mata. Eu perco o meu celular último tipo, ou eu não gosto de ser reprovado. Mas a busca do conhecimento, os objetivos, eles não estão sendo colocados a médio e longo prazo, eles são imediatistas. O aluno que chega no 3º ano do ensino médio, ele vai pensar que ele vai estudar para o vestibular na véspera do vestibular. Se ele souber pelo menos o que ele quer depois do médio, isso já é nota 1000, porque a maioria diz não sei. Então, o aluno, ele vai à escola, ele gosta do ambiente escolar, porque é o lugar onde ele conversa com os amigos, onde ele troca ideias, onde ele fala besteira, onde ele sente, entre aspas, uma liberdade grande, porque está longe do seu ambiente normal. Talvez uma liberdade não vigiada pelos pais, né? A liberdade não vigiada pelos pais é um outro aspecto, né? Porque na escola, o que você pode fazer com um aluno? O máximo, se ele aprontar, é você suspender, né? A suspensão eu sou contra, porque suspensão é prêmio para quem quer ficar em casa ou quem não quer ficar em casa. Mas a escola, o que nós, professores, podemos fazer diante de uma malcriação,
nada. Se gritar com um aluno, a gente perdeu o nosso controle. Então, é realmente o fugir da rotina de casa, talvez. Qual a sua opinião sobre o ensino atual, onde os alunos praticam atos de violência contra os professores? Temos assistido isso, e até mesmo ameaças são feitas. Bom, isso daí vamos dizer, é digno de uma monografia. Isso aí é digno de uma monografia, porque você veja bem, se você segurar o braço do aluno com um pouquinho mais de força, você o agrediu. Então, você vai aguentar as consequências, você vai pedir desculpa pelo resto da vida, essas coisas todas. Agora... Se não responder um processo, né? Ah, sim. Isso aí você tem que ter jogo de cintura para fugir disso. Agora, se um aluno mandar um professor para com, né? Se der o dedo do meio para ele, se mandar, se for tremendamente até violento, né? E tudo com palavras, com atos e tudo mais, o professor não pode reagir, porque o professor, ele é considerado o ser equilibrado desse momento. Então, isso daí é um assunto que nós, educadores, tanto em sala de aula, quanto como administradores, nós precisamos ter muito cuidado. Então, o ideal é que a gente leve aos alunos muita conversa, muita palestra, muita situação em que o aluno seja colocado no nosso lugar e o que ele faria se ele recebesse uma ameaça dessa. Eu gosto muito desse tipo de diálogo com os alunos, né? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Porque quando o aluno apronta, e eu vou chamar a atenção, eu costumo dizer para ele, se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa, só que tudo tem limite. E seria punida da mesma maneira. Então, é mais ou menos por aí. Darinka, na sala de aula existem diversos tipos de alunos. Nós lidamos, eu estou dizendo nós, porque eu também fui professor, né? Então, de níveis sociais diferentes, né? Como o professor deve lidar com esse diferente universo? Bom, em primeiro lugar, na sala de aula, todos são iguais. A partir do princípio que todos usam o uniforme da escola e o uniforme é igual para a classe A, B, C, D, né? Então você é a favor de uniforme para o aluno? Lógico. O uniforme veste você da posição de estar aluno, né? Na hora que você coloca o uniforme, embora hoje em dia a gente conseguir que o aluno use o uniforme, é guerra. É muita guerra, né? O uniforme está sempre por debaixo da blusa, o último tipo que ele está usando, né? E o negócio é complicado. Mas a uniformização do vestuário do aluno já começa a trazer todo mundo para o mesmo nível. Os diálogos, eles podem ser driblados, porque tem determinadas matérias que você tem como aparecer uma opinião diferente, justamente baseado nessas classes sociais. Mas é quando o professor tem que ter a sensibilidade de usar isso a favor do grupo, né? Eu acho que as realidades, elas hoje não são muito diferentes, porque o que existe, na verdade, é que um esconde melhor do que o outro as suas situações, os seus problemas, os seus momentos. Mas, de modo geral, é importante que todo mundo saiba, que todos os alunos tenham consciência de que eles estão no mesmo ambiente para um mesmo fim. Então, a partir daí, naquele momento, todos são iguais. Perfeito. Além da desvalorização do magistério, que outras causas podem levar o professor a abandonar a profissão? Desespero. O desespero de não conseguir fazer com que o aluno se entusiasme por aquilo que ele está tentando colocar, principalmente os professores mais antigos. Aliás, hoje em dia, a gente está com duas situações muito opostas e muito iguais. Ou você tem um professor muito antigo que vive ainda lembrando de como era antigamente
e às vezes não consegue lidar com o jovem de hoje. E aí você tem os choques, né? Você tem uma sensação muito ruim, porque você não atinge os objetivos se você não chegar junto. Então aí você tem vontade realmente de abandonar tudo. E do outro lado, você tem um professor muito jovem, que está começando agora, que precisa ter experiências, e as experiências às vezes não são positivas. E aí você vai buscar uma outra alternativa para a sua vida, porque o magistério não vai dar a você as coisas que você pensava buscar, né? Então a gente tem aí umas situações muito ruins. O abandono maior, a causa maior, eu ainda vejo por questão de sustentabilidade. Porque eu, como professora, né, eu sei o quanto se ganha mal. E como administradora, eu sei o quanto é difícil pagar tão mal. Então, são situações muito sérias que nós estamos passando. E os professores estão ficando doentes. A quantidade de professores licenciados por estafas e por síndromes de pânico ou por outras situações mais sérias, vamos dizer, um surto, né, temporário, essa estatística ela está aumentando muito. Porque é muito complicado hoje você entrar numa sala de aula aí com 25 alunos, 30 alunos, ouvir às vezes desaforos, ou você não ser atendido, ou você não ser levado a sério, ou você ser ridicularizado. E se você não tiver um equilíbrio, uma estrutura muito boa, você realmente joga a toalha. Eu não fui por nenhum desses motivos, mas eu desisti porque realmente hoje, se um aluno falasse o que fala para certos professores dentro de sala de aula, eu voava em cima dele, né? Então, antes de eu voar em cima de um aluno, eu pedi o meu boné e parei de dar aula, porque realmente a gente não tem mais condições. Hoje está quase que impossível ser professor em sala de aula. Por isso que eu tenho um respeito muito grande ao magistério. Que conselhos você daria para quem está começando na profissão agora, Darinka? Bom, em primeiro lugar, quem está começando na profissão agora precisa estudar. Aí você vai dizer assim, mas está começando a profissão agora. O que acontece? Você quis ser professor. Qual é a bagagem de vida que você está levando para a sala de aula? Primeira situação. Porque se você não tiver bagagem de vida nenhuma, você está praticamente no mesmo nível do aluno. Mesmo porque hoje em dia a dinâmica realmente das notícias, de tudo, enfim, é muito rápida, né, Dani? Muito rápida. E o aluno está à sua frente alguns tempos, né? Se você mandar... Exatamente. Se você permitir o celular em sala de aula, entre as besteiras que eles veem no celular... E eles vão te dar as notícias fresquinhas, de forma imediata, e vão pesquisar aquilo que eles tiverem interesse de pesquisar. Porque, infelizmente, o nosso aluno, se você der a ele aquilo que ele quer, ele vai render muito. Se você der a ele aquilo que ele acha que é inútil na vida dele, ele vai arrastar. Então, o que acontece? O jovem, o que eu noto nos professores jovens é justamente a falta das práticas que o professor primário tinha, porque ninguém mais passa por uma escola normal. As práticas pedagógicas dentro da universidade, dentro das faculdades de pedagogia e letras ou qualquer outra, são práticas mínimas, são práticas muito teóricas. E o jovem vai para a sala de aula cheio de ideal, mas sem didática nenhuma que o defenda dessa estrutura que ele está vivenciando. Inclusive, para esse ano, se você me permite colocar aqui, para esse ano eu estou planejando oferecer a esses professores mais jovens cursos rápidos de atualização pedagógica, quanto à didática, quanto a algumas técnicas que eles podem usar dentro de sala de aula, principalmente com motivação,
sistema de avaliação, que é importante para a gente fazer um bom instrumento de avaliação. Você não pode simplesmente copiar e colar. Você tem que saber o que você quer que o aluno mostre para você que ele aprendeu. Então, essas coisas assim são importantes. Eu pretendo oferecer isso aos professores que quiserem se atualizar, né? Lógico. Isso daí já é uma boa oportunidade para os professores jovens. Você acha que ainda hoje há algum saldo positivo entre tudo que você doa e tudo que você recebe dos alunos? Eu acho que sim. Quando você atinge o aluno, quando você consegue descobrir aonde ele está dentro daquele corpo que ele te apresenta, a resposta é muito positiva. Eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu não sei em que momento da minha vida, ou de que maneira, dentro da minha vida de magistério, eu consegui ter a percepção das pessoinhas que existem dentro de cada aluno. Principalmente daqueles que você recebe como, entre aspas, né, problema. Eu tenho uma atração fatal por aluno problema, né? Mas o que acontece? Quando você consegue descobrir o porquê, quem está dentro daquele corpo de aluno, você tem milagres acontecendo. Então, é um retorno muito bom e eu fico muito satisfeita. Qual fato lhe causou mais emoção durante todos esses anos do magistério? Você deve ter vivido inúmeras emoções, mas qual foi o fato assim que mais te marcou? Bom, eu acho que se eu tivesse tempo para pensar nessa resposta, seriam vários fatos. Mas eu tenho um que esse não sai da minha cabeça há algum tempo. Estava eu lá no curso técnico, à noite, e chegou um homem bonito, jovem, forte, olhou para mim, me deu um abraço, me tirou do chão, né? No abraço que ele me deu, e ele falou: professora Darinka, eu tinha certeza que era a senhora. Quantos anos eu a procuro? E eu olhava para o rapaz, eu não sabia quem ele era, um homem. Ele virou e disse assim: eu vou dizer quem eu sou e a senhora vai lembrar. A senhora lembra de um menininho que, quando a senhora dava aula lá no Caxambu, a senhora descia e o menininho estava sentado na beirada da rua, chorando porque não queria ir para a escola. E a senhora pegava ele pela mão e ia contando história até chegar na escola. Eu digo, eu não acredito, eu fico até arrepiada hoje, né? Era ele, procurador, né? Um aposentado, já estava jovem, aposentado, um procurador, um homem de sucesso. E conforme ele foi me colocando isso, eu fui vendo o menino, que realmente eu descia o Caxambu desde cima, da onde o ônibus parava, que era no platô, lá no final da Bartolomeu de Sodré, né? Parece que é o Campo do Lusitano, alguma coisa ali. Assim que eu começava a descer, ele estava sentado no meio da estrada e ele chorava, porque ele não queria ir para a escola. E eu ia de mão dada para ele, então era Chapeuzinho Vermelho, era o Lobo Mau, a gente ia contando história até chegar no colégio. E eu nunca na minha vida toda eu pude imaginar que isso marcasse tanto uma pessoa e que depois de tantos anos essa pessoa entrasse, me abraçasse, me tirasse do chão, né? E me contasse essa história de novo. Realmente são fatos que emocionam a gente, né? Darinka, você foi uma das pioneiras, ou talvez a primeira mesmo, em trazer para Petrópolis o método Kumon de ensino. Esse método visa desenvolver o autodidatismo nos alunos, né, nas matérias de português, matemática, japonês e inglês, né? Como que isso se dá na prática e ainda hoje esse método deve ser aplicado? Bom, a pioneira mesmo foi a Jacira, lá do Bingen. Foi através dela que eu conheci o Kumon, que eu fui convidada para fazer parte dessa metodologia. Bom, quando eu fui chamada para conhecer o Kumon, eu fui ao Rio, eu percebi que o Kumon era alguma coisa interessante
vamos dizer, uma metodologia nada diferente da que a gente já aplicava como professor ou como nós tínhamos estudado, só que ela estava toda normatizada, toda bonitinha, arrumadinha, né? Formando realmente uma metodologia. Eu comparava o Kumon ao falecido professor Rebolo, ao falecido professor Hernani, foram os nossos professores, e que dizia o seguinte: 50 exercícios por dia é pouco, você tem que fazer 100. E ele cobrava da gente o exercício diário, né, do estudo. E eu comecei a ver na metodologia Kumon essa característica, que era o exercício diário do estudo, apenas programado de uma maneira tal em que realmente você exercitava aquilo que você precisava desenvolver. Atenção, concentração, agilidade de raciocínio, capacidade de leitura e compreensão de texto. Então, o que aconteceu? Eu fui franqueada da metodologia Kumon durante 15 anos. Eu só fechei a minha unidade porque eu estava assumindo o Colégio Petrópolis e era incompatível com os critérios do Kumon eu ficar fora da unidade. E eu tinha que realmente, não podia ficar, né? Eu tive que optar, o que foi uma pena. Eu acho que até hoje é um método que funciona. Por quê? Tem gente que diz assim, é pura repetição. Eu concordo, é pura repetição. Mas como é que você decora números? Como é que você estabelece rotinas? Como é que você trabalha o seu cérebro para que ele execute cada vez melhor uma determinada função? Na matemática é assim, né? A gente estudava tabuada, né? Decorando tabuada. Em português, estudando os tempos verbais, né? Por isso a gente fala português, né? Exatamente. E não é só falar. Nós sabemos, nossa geração, ela lê e compreende, porque a leitura funcional hoje em dia é complicado. Se eu pudesse escolher quais matérias seriam dadas como prioridade em todos os níveis, até a escola média, eu diria português e matemática. O resto eu consideraria complemento. Porque se você não lê, você não interpreta o mundo. Se você não calcula, você não cria lógica, né? Você tem a matemática, ela é mágica, porque ela é filosófica. Então, você pega a matemática na parte da geometria, que te dá uma visão geral, né? Ela vai, através das formas, ela vai colocando seu raciocínio. E ela tem a parte do cálculo, que mexe com a sua cabeça e mexe com os seus neurônios e faz com que você crie toda a atenção, toda a concentração que você precisa para uma série de coisas. Eu fui franqueada do português e da matemática. E meus alunos, eu tive oportunidade de ter profissionais fazendo Kumon de português para que eles conseguissem passar em concursos. Eu tive advogados, eu tive assistentes sociais, fonoaudiólogos, que não passavam em concurso e foram procurar o Kumon achando que era uma metodologia gramatical. Descobriram que não era, mas qual foi o resultado disso? O sucesso. Eles chegaram praticamente na metade dos módulos, né, da língua portuguesa, principalmente, fizeram os concursos e passaram. Então, foi onde eles diziam, Darinka, é a compreensão. E realmente foi isso. E a matemática, ela te dá uma liberdade, porque ela abre a sua cabeça. Então, a liberdade que a matemática dá para você não tem tamanho. Então, o Kumon, hoje em dia, está aí. Nós temos em Petrópolis 2 unidades em pleno funcionamento. E as crianças, você pode ver de todas as escolas, as crianças que estão no topo, né? E estão tendo um desenvolvimento muito bom, vocês podem, pergunta se elas não fazem Kumon.
Isso é muito legal. Danica, nós vamos fazer um intervalozinho que nós precisamos faturar e a gente já volta já com o restante da nossa entrevista. Um instante só, ouvintes. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso programa Nós Servimos, entrevistando hoje a professora Darinka Marroquim Sena, diretora do Colégio Petrópolis. Darinka, você, como proprietária e diretora do Colégio Petrópolis, até que ponto os professores de seu colégio têm autonomia para decidir sobre o conteúdo e a metodologia na disciplina que eles lecionam? Bom, veja bem, meus professores, né, chamo meus professores, são meus colegas. Todos nós temos a consciência daquilo que precisa ser lecionado dentro de um período letivo. Nós utilizamos um sistema de ensino apostilado, que é o sistema Eleva, que é o mesmo do Pense, e você tem ali toda a matéria colocada de uma forma bem ordenada e para atingir os nossos objetivos. Porém, eu sempre digo aos professores o seguinte: a aula, ela tem que ser dada, ela tem que ser preparada, ela tem que vir de dentro de você, do seu conhecimento. Então, se aquilo que está sendo colocado é o programa, concordo, tem que ser colocado, mas a maneira de ser dado tem que ser sua. Você tem que preparar sua aula e de maneira que em 50 minutos você consiga motivar o aluno, explicar o que você quer explicar, verificar o que ele entendeu disso e avaliar. Então, dentro dessas etapas, o professor ele tem toda a liberdade. Ele pode fazer aquilo que ele achar necessário. E os resultados é que vão dizer se você fez bem ou se você não fez. Né? Certo. Como diretora da escola, diretora de escola, aliás, você acha que a escola tem a cara do diretor? Olha, eu não gosto disso não, sabe? A direção de uma escola é dificílima. E partindo do princípio que nunca esteve nos meus planos, como não esteve nos meus planos ser professora, não esteve nos meus planos estar nessa posição de dirigir, né, uma escola. Eu trabalhei no município, no estado, como coordenadora durante muitos anos e tudo mais, era um trabalho maravilhoso. Fui um período diretora geral do liceu, um período curto, fui substituta, só enquanto o professor a direção estava afastada. Mas ser diretora é uma situação muito desagradável, muito ruim, muito séria. Eu prefiro 1000 vezes ser professora, porque sendo professora eu consigo ser uma diretora que entende seus professores. Então, eu acho que como diretora, eu sou uma excelente professora, porque eu dou a liberdade que eles precisam para trabalhar. Como que você avalia a gestão praticada nas escolas brasileiras hoje em dia? Mais complicado do que podia ser, porque você praticar uma gestão, eu escuto do nosso contador que a empresa, ela não tem coração, né? Ela é uma empresa. Isso é uma coisa que tem que entrar em mim, mas tem que entrar todos os dias igual um mantra, porque é difícil, né? E a gestão, hoje em dia, é gestão empresarial, tem que ser uma gestão empresarial. E por que ela se torna muito difícil? Qual é a gestão que consegue ter sucesso sem dinheiro? Nenhuma. A inadimplência nas escolas particulares tem sido um arraso. As leis, né, são boas para algumas pessoas, para outras não. Por exemplo, se você não paga a conta de luz, na hora que juntar a segunda conta, o cara vem e corta a luz.
Faz a mesma coisa com a água, faz a mesma coisa com o telefone. Se você está fazendo um curso de inglês, um curso livre, e você não paga, simplesmente você não entra na sala de aula. Na academia, você não entra na academia. Só que na escola, eu te matriculo, paga-se a primeira mensalidade toda direitinho e depois você não paga mais nada. Você não tem como não prestar o serviço de qualidade para aquele indivíduo, para aquele responsável por aquele aluno. E aí, ao longo de, vamos dizer assim, de 11 meses, você só presta o serviço. Multiplica isso por um número X de aluno e as escolas estão aí mastigando uma inadimplência que vão de 20% a 30% mole por mês. Absurdo. Não, um absurdo. E qual é a lei? Né? Quem é que pode ajudar as escolas particulares? Porque a gente não recebe nada, só paga. Né? Quem é que vai comprar essa briga? Quem é que vai conseguir fazer com que a gente tenha algum instrumento que não seja a cobrança judicial, o nome no SPC, no Serasa e tudo mais, do indivíduo que não paga e não vai pagar. Ele vai embora da sua escola e não vai pagar. Né? O negócio é complicado. Nós temos assistido isso, inclusive entrevistamos alguns meses atrás aí o professor Roberto Francisco, que ele dizia dos alunos que se matriculam numa escola, no ano seguinte vão para outra escola e você não pode negar a ele a transferência. Quer dizer, é um problema muito sério. Você naturalmente participa de foros de educação. De que maneira, como diretor de colégio, você pode contribuir para a melhoria da educação em nosso país? Bom, do ponto como diretora, quando a gente participa de seminários, fóruns e tudo mais, o que se busca são as ações que poderiam melhorar a educação. Eu acho que a minha contribuição num momento desse é a experiência que eu acho que eu tenho como professora. Não tanto como gestora, mas como professora, o que acaba ajudando a você fazer com que a escola seja uma escola gostosa, né? O Colégio Petrópolis, por exemplo, as crianças são felizes lá dentro. Isso eu sei que é a minha marca e a marca de quem trabalha comigo, né? Ser feliz dentro de uma escola significa que as coisas estão andando direito. A criança feliz, o aluno feliz, ele vai aprender melhor, ele vai aceitar melhor as normas, as regras e tudo mais. Então, a contribuição é da experiência, do lidar em sala de aula com o aluno corpo a corpo, como você pode fazer os links dos conteúdos para que você consiga cumprir um programa que seja assimilado. Não é cumprir um programa que o cara esqueceu ali na frente e nunca mais vai usar aquilo, né? Você tem que saber, estar pronta para fazer os links que fique na cabeça do aluno aquele conteúdo mínimo necessário para a vida dele. Então, a minha contribuição seria participar com essa experiência que eu tenho. A gestão democrática das escolas citada na famosa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e na Constituição Federal é sempre muito debatida. O que caracteriza esse modelo de administração? Olha, a democracia, né, segundo consta, todo mundo pode opinar, né? Todo mundo fala, todo mundo opina, né? Segundo consta, né? Pelo menos. Dizem que a gente vive numa democracia, mas sei lá. Pois é. Então, quando você coloca uma gestão democrática, isso daí, às vezes, traz um problema muito sério. Porque quando você discute muito alguma coisa, você não chega a lugar nenhum, né? Então, todos participarem da gestão que é a gestão democrática. Quem são os todos, né? Você tem a direção, a coordenação, os professores, os pais e os alunos. Então, se você conseguir que esses segmentos deem as suas opiniões e dentro dessas opiniões você crie uma única
que seja, vamos assim dizer, a utilização do momento e que possa ser flexível, então essa gestão democrática vai funcionar. Porque a flexibilidade de qualquer planejamento é a nota importante. Vamos ouvir a ideia dos alunos. Os alunos gostariam que a aula fosse do lado de fora, não sei aonde, com alguma pessoa que tivesse palestra e tudo mais. Ótimo. É viável? É. Professores, o que vocês acham disso? Como é que vocês contribuiriam para isso? Assim, assim, assim. Direção, apoia, vamos efetivar. Como é que isso vai ser avaliado? Porque todo sistema tem que ser avaliado. Funcionou? Deu certo? Quais são os ganhos, né, disso? Ótimo. Isso aqui não deu certo. Então, isso aqui sai. Vamos. Então, essa gestão democrática, eu concordo plenamente. Mas não sei bem se é isso que está se falando, não. Como você concilia a gestão escolar nas 3 esferas administrativas? A financeira, a pessoal e a pedagógica. Olha, eu particularmente estou, vamos dizer assim, enrolada, para não falar, né, o português correto. Porque para você ter, são coisas totalmente diferentes. O pessoal, ele não vai ficar fora do pedagógico e do administrativo nunca, porque você está ali dentro, né? Mas quando você mistura isso tudo, o resultado não deve ser o melhor, porque quando você é administrativo, é aquilo que eu ouvi esse tempo inteiro. Você tem que não ter coração, você tem que avaliar da melhor maneira possível o que é justo, o que não é. Então, esse critério do que é justo, do que não é, como é que vai ser feito, qual é o melhor caminho, é uma situação muito difícil quando o seu pessoal está ali dentro, né? Quando as suas emoções estão ali dentro. Já a parte pedagógica, é muito mais fácil você colocar dentro do seu pessoal. Porque como a pedagogia envolve as metodologias, tanto as conhecidas como as suas, então é muito mais fácil, dentro do pedagógico, você colocar o seu pessoal ali, né, e ter excelentes resultados. Quando você junta os 3, aí eu realmente gostaria que alguém respondesse isso no meu lugar, porque eu acho muito difícil mesmo, muito difícil. Darinka, por que existe ainda uma grande evasão escolar? Quais as razões para isso no nosso país? Quem é o culpado por essa evasão escolar? Olha, eu acho que escolher um culpado é um pouco injusto. A evasão escolar depende do momento em que se vive. E independe totalmente da classe A, B, C ou D. As estatísticas da evasão escolar, hoje em dia, elas estão maiores na classe média. Por que será? Olha, eu acho o seguinte, hoje em dia, a criança, né, da classe média, média alta, ela tem uma vida muito mais fácil do que a gente poderia esperar, né? Tudo é muito simples. Então, o que eu observo? Tem aluno que convence os pais de que ele não precisa da escola. E ele abandona a escola. E nesse abandono da escola aparecem outras situações que me assustam muito, e eu já conversei com a minha professora de sociologia a respeito disso, que está virando um fenômeno. Os adolescentes estão adoecendo. Cada vez mais a gente está encontrando adolescente com síndrome de pânico, criança com síndrome de pânico e de pânico escolar. O que é uma coisa que eu pensava que era piada, mas que eu já observei que existe realmente. E a criança fica em casa. Em casa é mais interessante do que na escola. E os pais não estão tendo como lidar com isso. São casos seríssimos. Já em outras situações, né, em determinados níveis,
Às vezes a evasão escolar fica por culpa da família mesmo, que não leva a criança em tal lugar, para tal. As escolas são muito distantes, né? E às vezes inviabiliza a ida da criança para a escola. Mas pelas pesquisas que eu tenho feito, justamente pelo trabalho que eu quero desenvolver a respeito disso, a classe média está conseguindo convencer os pais de que não precisa ir para a escola. Que grande mal eles estão fazendo, né? Será que os currículos escolares deveriam ser repensados? Eu acredito que sim. Aliás, eu estou esperando já há quase 10 anos pela modificação dos currículos escolares que são colocados pelo MEC, né? A gente, cada ano que passa, a gente escuta que vai haver uma modificação nos currículos escolares. Nós é que inventamos essas matérias de apoio, porque a gente tem a sensibilidade de levar para o aluno algo mais do que quem descobriu o Brasil, né? Ou então 2 mais 2 são 4. A escola, ela tem que ser repensada como uma escola do século XXI, não como uma escola do século XIX e XX. Ela tem que entender, a gente tem que estudar enquanto a gente pode ser ouvido, enquanto nós temos experiência para isso, porque daqui a pouco a gente chega numa idade que vai ser considerado obsoleto, né? Como nós faríamos para que a escola realmente cumprisse o papel dela? Que eu não acredito hoje que ela cumpra. Danica, nossa cidade tem visto serem fechados tradicionais colégios particulares. Foi o Werneck, foi o São José, foi o São Vicente, o Sion, Santa Catarina, EPA. Tantos colégios tradicionais de nossa cidade foram particulares, foram fechados. A que se deve isso? Bom, isso se deve a uma situação muito séria, que é dinheiro, inadimplência, né? Não é questão de você saber gerir ou não saber gerir. O que acontece é que para você manter essas escolas hoje em dia, é muito difícil, você tem que ter uma verba particular para isso, né? É complicado, e outras escolas vão acabar se fechando pelo mesmo motivo. Porque o que acontece? Quando alguém procura uma escola particular, ela procura o mais barato, né? Então ela chega para você e diz assim: quanto é que custa a sua mensalidade? A minha mensalidade custa R$100. Aí a escola do lado custa R$99, ela vai para a escola do lado, que custa R$99, né? Independente do que ela vai oferecer ou não, isso não interessa. Não interessa. Ou então, porque o que acontece? Quando você vai para uma escola de grande porte, né? Você vai para uma escola de grande porte, a escola, ela se sustenta por outros meios, né? Se a inadimplência for alta, a instituição, ela se sustenta. Mas as escolas que estão se fechando, eu me lembro quando a Ângela fechou o Werneck, o que ela falou: não tem dinheiro para manter o colégio aberto. Como é que se paga professor e toda a estrutura, né, financeira que uma escola exige? É muito complicado. Eu tenho uma inadimplência altíssima, né? Isso daí também é uma coisa que eu tenho que repensar. Principalmente porque, se não houver mudanças nesse sistema, né, em relação às escolas particulares, a escola particular vai acabar mesmo, não vai ter, né? E a situação fica muito complicada. Eu acho que é por questão financeira. O momento sócio-histórico que estamos vivendo mostra a falência da família e o sobrecarregamento do professor. Você acha que esta afirmação é correta? Olha, eu não vou dizer que é correta, mas o que acontece com a família, né? Hoje em dia... Eu só estou querendo que você me responda isso, porque nós vamos entrar num pontinho mais adiante. Bom, eu acho o seguinte, realmente isso daí influencia legal, né? Dentro do que você me perguntou, para o professor, a falência da família
traz situações para dentro de sala de aula muito sérias, muito sérias. E aí a gente fica quase que tendo que virar psicólogos, né? Pois é, por isso que eu quero te perguntar agora a você, que ao explicar essa dicotomia entre educação e instrução, vista hoje na sociedade, surgiu aí em meados do século XX, como os regimes totalitários, que viram na confusão desses dois termos a facilidade de alienar cidadãos, né? Aí resolveu alienar todo mundo. Nos nossos dias não é bem o professor que usurpa o papel da família, mas a família que aos poucos está abdicando de sua função, sobrecarregando o professor. É isso que eu queria saber. Ah, sim. Olha, eu acho que hoje em dia, de uma forma muito constante, a escola está fazendo o papel da família. Isso daí é um problema seríssimo, porque quando uma mãe, um pai chega para você e diz assim, eu não sei mais o que eu vou fazer com meu filho, né? Ele está te pedindo socorro, né? Ele está dizendo a você, por favor, me ajuda. E você fica numa situação em que você vai entrar naquela vida, né? Você vai opinar a respeito daquela vida e sugerir, porque eu já falei que é constatar, questionar e sugerir, né? Você constata uma situação muito triste, que é quando a família perde o controle, né? Você constata isso, você questiona o porquê sem poder fazer a pergunta, por que isso aconteceu, né? E aí você vai sugerir as ações para aquela família que está ali, né, na sua frente, pedindo ajuda, pedindo socorro. Se você sugerir, for feito e der certo, parabéns para todos nós, né? Se você dá uma sugestão que não funciona, por um motivo ou por outro, aí o que você fez? E o papel da escola em cima da educação dos alunos, dos adolescentes, está muito sério. É uma sobrecarga que foi jogada nos ombros da escola e que às vezes pesa. Darinka, lastimavelmente, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Já passaram quase 60 minutos aqui do nosso programa, né? Então nós vamos aqui ao nosso Jogo Rápido. Jogo Rápido. Vamos lá, Darinka, Jogo Rápido. Darcy Ribeiro. Educador. Cristóvão Buarque. Um bom literato. Dilma. Ai, meu Deus, nem sei o que pensar. É uma mulher de coragem, não tenha dúvida. Embora. Aloysio Mercadante, ministro da Educação. Meu Deus do céu. Acopla o embora da Dilma, né? E vamos dizer assim, como é que se escolhe mesmo um ministro para a educação? Um livro, Darinka. Ah, depende. Se for um livro clássico, hoje em dia, eu acho que eu leria O Inferno de Dante. Bem claro. Um ídolo. Ah, bom, eu tenho um ídolo, para mim, seria um professor, né? Que eu trago realmente no meu coração e nas minhas ações, e muitas coisas que eu faço hoje, eu devo a ele e ao modo dele me ensinar a pensar. Foi o professor Hernani. Professor Hernani Pinto Ferreira. Um pensamento que orienta a tua vida. Olha, esse pensamento veio da minha sogra. Interessante, né? Minha sogra falava isso todos os dias e hoje em dia eu entendo perfeitamente que pode ser o meu pensamento. Dê importância àquilo que é realmente importante. Legal. Você acredita no futuro da educação do Brasil, Darinka? Olha, eu acredito em tudo, porque eu sou uma pessoa esperançosa por natureza. A situação está preta e eu estou acreditando que ela vai melhorar. Então, eu acredito no futuro da educação porque eu tenho observado também o seguinte, no meio desse caos todo, tem muito adolescente
que está buscando o autoconhecimento. Então, eu acho que a educação tem futuro. Darinka, por Darinka, é? Ai, meu Deus, uma louca. Não concordo. Darinka, suas palavras finais, seu agradecimento e o nosso agradecimento a você por se dispor nesse dia 2 de janeiro de 2016 a vir aqui para fazermos este programa de entrevista, que é o programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós servimos uma prestação de serviços que nós estamos já realizando há 6 meses, estamos comemorando agora, a todos os sábados pelas ondas da nossa Rádio Imperial, da nossa querida Rádio Imperial. Então, suas palavras de agradecimento, por favor, e de despedida. Bom, eu agradeço estar aqui, né, respondendo a essas perguntas. Eu espero que eu tenha respondido da maneira melhor possível. Isso daí depois, só quando a gente ouve o que fala, né, é interessante. A gente diz, nossa, como é que eu consegui falar tanto? Mas eu gostaria de dizer a quem está nos ouvindo que ser educador hoje em dia é muito difícil e precisa de muita ajuda, de muita cooperação, de muito chegar junto ao educador. E a educação, ela tem que ser igual antigamente se dizia, educação vem de casa, o resto que você aprende na escola, né? Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala dentro da nossa casa, naquilo que a gente leva para os nossos filhos. Eu espero que realmente todo mundo pense muito em relação a isso, porque se a gente vai formar indivíduos e vai formar indivíduos pensantes, a gente precisa chegar, sentar e conversar. E conversa é diária. Boa noite. Bom dia. Obrigado a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Esperamos que a nossa entrevista, nossa primeira entrevista do ano, tenha sido do agrado de todos vocês. Temos certeza que o foi, porque entrevistamos uma pessoa com a capacidade para falar sobre educação, que foi a professora Darinka Sena, diretora do Colégio Petrópolis. E como mensagem para este início de ano, nós gostaríamos de ler aqui um texto de Carlos Drummond de Andrade, chamado O Tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da sua exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja bem mais vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover a você, a cada minuto, ao rumo da sua felicidade. Feliz 2016 a todos e até sábado que vem, quando estaremos aqui de volta com o nosso programa Nós Servimos. Obrigado, Darlan, pela técnica, obrigado aos nossos ouvintes e até lá.